Faça sua aposta com a Betnacional, clique no primeiro link da descrição e comece a lucrar agora mesmo. Olá, seja bem-vindo ao canal Mercado da Bola 2.0, aqui você encontra as melhores notícias do Corinthians e Palmeiras em primeira mão. Já vai se inscrevendo no canal e ativando as notificações para receber notícias diárias do seu time de coração e também deixe o seu like no vídeo. Na edição desta terça-feira, 05, do programa Os Donos da Bola, o apresentador Neto não aliviou o tom de cobrança ao departamento de futebol do Corinthians. O ex-camisa 10 foi enfático ao exigir saídas na equipe alvinegra, incluindo jogadores que ganham salários altíssimos no clube do Parque São Jorge. Não dá mais para você jogar com o Lucas, Piton e ter o Fábio Santos, no banco, no final de carreira. Tem que ter o entendimento, tanto que o Vitor Pereira quer um lateral direito para ser reserva do Fagner, porque o João Pedro veio do Roger Guedes, chegou por causa do empresário, criticou Neto ao vivo na atração da TV Bandeirantes. Ô, Roger Guedes, você está pensando que você está jogando onde, irmão? Até ontem estava tudo legal, porque vocês, jogadores, conseguiram a classificação em 5º lugar no Brasileiro, e a porrada foi em cima do Silvinho, completou o apresentador. Obviamente que o meia Luan e o centroavante Jô não ficaram de fora da corneta. O Corinthians tem que ter o entendimento de que não dá mais para ter Luan. Não dá mais para pensar em Jô. O Roberto de Andrade, diretor de futebol, tem que sair. O Alessandro Nunes, gerente de futebol, tem que sair. Duílio, presta atenção, alertou o ídolo do Timão. Contratado por empréstimo pelo Corinthians junto ao Porto, de Portugal, na metade de 2021, o lateral direito João Pedro tem mais exatos 3 meses de contrato com o clube. Seu vínculo com o Timão se encerra em 30 de junho deste ano. Em quase um ano junto ao elenco do Corinthians, João Pedro disputou apenas 4 partidas até o momento. Em metade delas, o atleta foi escalado como titular da equipe, contra Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão Preto. Foi, inclusive, diante da equipe de Novo Horizonte que o jogador teve sua única oportunidade com Vitor Pereira. Em agosto de 2021, quando foi anunciado pelo Corinthians como novo jogador do clube, João Pedro chegou para ocupar a posição de reserva imediato de Fagner. Apesar disso, o jogador não foi utilizado por Vitor Pereira no último domingo, quando Fagner saiu lesionado do clássico. O português preferiu improvisar João Vitor na lateral direita e colocar Robson Bambu para compor a zaga ao lado de Gil. Na ocasião, Vitor Pereira explicou a opção por não utilizar João Pedro. Segundo ele, a não entrada do atleta em campo foi definida por falta de experiência somada a uma disputa de semifinal fora de casa. A minha experiência também é essa, quando jogamos, se é um jogo que não é uma semifinal de uma competição, provavelmente a minha primeira opção teria sido pelo João Pedro. Está mais à vontade na posição. Agora, como estávamos numa semifinal, num estádio cheio de torcedor contra nós, que é preciso de uma certa experiência para jogar, optamos pelo João Vitor, porque estava tendo uma dificuldade de chegar no corredor, disse Vitor Pereira. Fagner e João Pedro são os únicos laterais direito de ofício no elenco atual do Corinthians. O camisa 23, porém, sofreu uma lesão de grau no músculo reto da coxa esquerda e é dúvida para a estreia na Libertadores. O Timão encara o Always Red, da Bolívia, às 21h30, na próxima terça-feira. A partida acontece fora de casa. Juan Oliveira. O meia Juan Oliveira também tem tempo curto de contrato com o Corinthians. O vínculo do jogador de 22 anos se encerra no mesmo dia do lateral direito João Pedro, em 30 de junho de 2022. Pela equipe profissional do Corinthians, Juan Oliveira não entra em campo desde agosto de 2020. O camisa 36 disputou apenas 4 jogos no time principal. A ausência de Juan Oliveira, de acordo com o clube, se dá por uma revisão cirúrgica no joelho esquerdo. Em 2020, vale lembrar, Juan Oliveira sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Um ano após a lesão, em setembro de 2021, o jogador precisou passar por uma nova cirurgia. O prazo para retorno era de 3 a 4 meses, mas ainda não se concretizou. Em janeiro deste ano, o jogador ultrapassou 500 dias sem atuar pelo clube do Parque São Jorge. O jogador pertence ao Metropolitano, de Santa Catarina, e está emprestado ao Corinthians. Jogos do Corinthians com João Pedro. Novo Horizontino 0x1 Corinthians, 20 de março de 2022,
Paulista 2022. Botafogo de Ribeirão Preto 1x1 Corinthians, 19 de fevereiro de 2022, Paulista 2022. Corinthians 3x0 São Bernardo FC, 16 de fevereiro de 2022, Paulista 2022. Ceará 2x1 Corinthians, 25 de novembro de 2021, Brasileirão 2021. Jogos do Corinthians com Juan Oliveira. Corinthians 1x1 Fortaleza, 26 de agosto de 2020, Brasileirão 2020. Corinthians 3x1 Coritiba, 19 de agosto de 2020, Brasileirão 2020. Grêmio 0x0 Corinthians, 15 de agosto de 2020, Brasileirão 2020. Atlético Mineiro 3x2 Corinthians, 12 de agosto de 2020, Brasileirão 2020. Notícias relacionadas. A temporada vai tomar um outro rumo na Chapecoense a partir desta semana. No próximo sábado, 9, a equipe catarinense estreia pela Série B do Campeonato Brasileiro, diante do Ituano, na Arena Condá, no que pode ser um importante recomeço para o Verdão do Oeste, que terá o torneio como foco único até novembro. Eliminada na primeira fase da Copa do Brasil, para o Motoclube MA, e desclassificada nas quartas de final do Catarinense, após empate duplo contra o Concórdia, a Chape não tem mais nenhuma outra competição para dividir o foco com a Série B. Por isso, a meta do time é investir em nomes que possam resolver a situação da equipe no torneio nacional. Pacotão de reforços, Chape anuncia trio para a Série B. Para começar a competição reforçada, a Chapecoense acertou a chegada do atacante Rodrigo Varanda, que pertence ao Corinthians. Ele chega por empréstimo do Timão até o fim da temporada. Aos 19 anos de idade, o jogador estava fora dos planos do técnico Vitor Pereira no Clube Paulista para 2022 e procurava uma nova equipe para atuar. No Corinthians, Varanda disputou apenas 10 partidas, com um gol marcado. Caso seja oficializado nesta semana, o atacante pode até participar da estreia da Chapecoense pela Série B do Brasileirão. O time catarinense quer sair da má fase neste ano, que conta com uma sequência de 6 jogos sem vencer, com 3 empates e 3 derrotas. Após a derrota para o Always Red, na noite da última terça-feira, 5, por 2-0, fora de casa, na estreia da Libertadores, o Corinthians volta seu foco para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro do Parque São Jorge entra em campo na tarde do próximo domingo, 10, às 16 horas, no Rio de Janeiro, contra o Botafogo. Em relação ao mercado, o Timão ainda está acertando algumas situações nesta janela de transferências. Conforme informações apuradas do jornalista Thiago Fernandes, o Corinthians recebeu uma proposta para negociar um atacante que está emprestado. Segundo publicação do portal Gol.com, o atacante Léo Natel, que pertence ao Alvinegro do Parque São Jorge e está emprestado ao Apoel, do Chipre, recebeu uma proposta de outra equipe do Chipre. De acordo com Thiago Fernandes, o Paphos FC deseja a aquisição em definitivo do jogador, de 25 anos. O clube europeu teria sinalizado para a equipe paulista pagar o valor de 1 milhão de euros, aproximadamente 5,1 milhões de reais na cotação atual. Dados do Transfermarkt dão conta de que o atacante Léo, nesta temporada, fez 26 jogos, marcou 6 gols e deu 4 assistências. A publicação do site Gol.com apurou e informou que os valores que envolvem a negociação agradaram tanto o Corinthians quanto o jogador, porém, existe uma questão que pode atrapalhar o negócio. Natel estaria receoso em atuar numa ilha do Chipre, que possui ligação forte com a Rússia, pois o país está em guerra com a Ucrânia.